song tonight. Will you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa O PACAF e a Comunidade. Sábado passado a gente já estava divulgando aí, que estaria aqui presente aqui na TVC o prefeito eleito, mas claro que agora começa a transição, muitos compromissos, não deu para ele estar aqui no estúdio da TV Comunitária. Mas a gente está hoje aqui presente com a gente, que também era convidado até para participar junto dessa entrevista, o coordenador do Conselho da Saúde, que a pauta nessa eleição foi muito discutido saúde. Então, nada de a gente poder conversar um pouco, porque a pauta mais foi discutido por todos candidatos, apresentava soluções para a saúde. Então, eu gostaria de ouvir o César em relação como foi esse final de mandato do governo em relação à saúde de Pelotas e com o que está esperando para esse novo governo. Até porque a campanha foi toda baseada na saúde. Então, eu gostaria que o César, aí, que é o coordenador do conselho, vem fazendo um trabalho aí já pelo segundo mandato, César? Então, eu gostaria que tu desse boa tarde para o pessoal aí. Vamos tocar, eu acho, o programa em relação o que falta, o que tu espera aí desse novo governo e do encerramento aí, se cumpriu aí com que deveria de cumprir aí com o usuário do SUS, com o que a gente defende. Boa tarde, César. Olá, boa tarde Valdir aí, boa tarde a todos os telespectadores. Como digo, sempre é muito bom voltar a essa casa aí, e principalmente quando é para falar desses temas aí que é do nosso dia a dia, Conselho Municipal de Saúde, a SOFAM, a saúde em geral, E isso aí é uma coisa maravilhosa, porque é o nosso dia a dia, Praticamente a gente é uma segunda casa hoje, essa ação dentro do Conselho, tentando, a harmonia para que as coisas funcionem e, de fato, aconteçam, que o usuário do SUS se sinta bem atendido. Então, a gente fica muito feliz quando fala desse tema aí. Na questão do período eleitoral, a gente sabe que tivemos vários candidatos, mas em especial hoje o prefeito Marrone eleito, foi um dos poucos que esteve presente com o Conselho Municipal de Saúde, conversou com nós, e onde a gente já na data dessa reunião a gente já colocou um pouquinho dos nossos anseios para 2025, chegando aí, tendo uma transição, e isso aí foi muito importante para nós. A gente parabeniza o prefeito Fernando Marrone, e que a gente possa contribuir, como Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão oficial, fiscalizador dos serviços do SUS e também do controle social, que a gente também possa seguir, de alguma forma, colaborando com o nosso trabalho, que eu sempre tenho o orgulho de dizer que é um trabalho de coração, porque todos nós que somos conselheiros de saúde, Conselho Municipal de Saúde, nós somos voluntários. É algo importante de sempre se dizer isso, porque muitas vezes chegamos nas unidades básicas ou em algum serviço que atende o SUS e as pessoas, algumas imaginam que nós somos super bem remunerados, que nós temos um ótimo salário, coisas assim, mas não é, a gente faz por desejo, por vontade, Cada um com a sua história pessoal para fazer parte do Conselho Municipal de Saúde e que dá num trabalho que vem a premiar o município de Pelotas pela entrega. Isso é muito bom. A gente vê encerramento de mandato,
Pelotas e a secretaria foi premiada com UBS na rua, né? UBS nos bairros. O que tu vê em relação a esse trabalho que foi feito aí no final de governo aqui do governo Paula Mascarenhas? A gente sempre vai dizer, né, e vai elogiar qualquer iniciativa que traga uma melhoria, né, uma melhoria dentro desse cenário que às vezes a gente fica meio preocupado em projetos que foram implantados, que de alguma forma surgiu o efeito, mas não o efeito que gostaríamos que estivesse acontecendo, como por exemplo o acolhimento. Hoje a gente tem ainda dificuldades nesse cenário, muitas reclamações, tempo de espera por uma consulta demasiado, né? Pessoas que estão chegando nas unidades básicas e quando são agendadas é para 60, 70 dias para chegar novamente à frente de um médico, apesar que Pelotas é a cultura que o que funciona é o atendimento médico, o atendimento das profissionais, das enfermeiras, ele não, por muitos usuários, ele não é considerado um atendimento, né? Ele seria uma condição paliativa e o que não é, né? Porque tem até uma portaria que qualifica as enfermeiras a poder fazer esse primeiro acolhimento. Em algumas unidades a gente vê a dificuldade, até por o tamanho o quantitativo da população, que algumas unidades são um quantitativo bem grande, não são poucas pessoas, a área também determinada pela territorialização, ficaram áreas bem grandes e a gente não tem como dizer que estamos plenamente contemplados. É importante saber isso, mas também um pouquinho que falta para a nossa população procurar os seus direitos, né? Procurar entender como funcionam os serviços. Isso é uma das principais coisas, saber como esses serviços funcionam, que até mesmo para, muitas vezes, vão em alguns serviços, como a procura da UPA, e ficam horas esperando, sabendo que aquele atendimento não é para aquele serviço ali. Então, gera um transtorno para a própria UPA, como se gera um transtorno para o próprio usuário, que se queixa, né? Claro que quando se procura um serviço de assistência médica é porque a pessoa está necessitando, mas mesmo assim as pessoas têm que entender um pouquinho o formato do serviço, que é para poder isso tem um fluxo melhor distribuído, né? Muitas vezes as pessoas também procuram o PS e o PS é urgência e emergência. Muitas pessoas que chegam às vezes ao PS porque estão algum tempo ali demorado para ser atendido, mas ali o protocolo de Manchester ele é fundamental. Quem estar numa situação mais crítica será atendido primeiro. Isso aí, o serviço de urgência e emergência em todo o Brasil é assim. Então aqui não seria diferente. E a ideia é que a gente consiga, né, com o passar do tempo, que esse entendimento da própria população, e aí como toda vez que eu venho aqui e falo sobre Conselho Municipal de Saúde e falo sobre saúde dos pelotenses, os pelotenses se conscientizar que eles também têm que participar da parte do controle social, né? Todas as unidades de saúde do município deveriam ter conselhos locais de saúde. Para que esses conselhos existem? Para que a população se organize, a sociedade civil organizada, levem as reuniões, que é uma reunião geralmente por mês, né? Que levem a essa reunião as suas demandas, o porquê que a unidade tem algum problema e que possa ter uma solução rápida, né, ou não, mas que essa reunião seja feita com a participação dos populares, dos trabalhadores
e da própria gestão. Lembrando que o Conselho Local de Saúde, ele é o representante legal no controle social do SUS. São essas pessoas, na formação do Conselho Local, que quando detectam as necessidades das suas demandas, isso será enviado para o Conselho Base, que é no centro, o Conselho Municipal, será enviado para o Conselho, por sua vez, pela própria dinâmica que é feita, ele entrará em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para enviar um ofício dizendo que em tal unidade básica, na reunião do dia tal, foi detectada a necessidade de contemplar de alguma forma algum tipo de serviço ou alguma necessidade de algum material que essa unidade está precisando, para que a secretaria tome essa providência e caso, muitas vezes, dependendo de qual é essa demanda que foi solicitada pelo Conselho Local, que vai passar pelos apoiadores do Conselho Distrital e chegar ao Conselho Base no centro, se não houve uma solução via secretaria, e é algo importantíssimo que deve ter um olhar mais aguçado sobre tal a necessidade, o Conselho Municipal de Saúde enviará ao Ministério Público, que aí, por sua vez, seguirá a contemplar essa atenção que foi pedida ao Conselho Municipal de Saúde, que a secretaria não definiu uma resolução ou uma ação que sanasse esse problema. No debate dos candidatos, se falava, né, na construção de mais 2 UPA. Tu acha a necessidade de ter mais 2 UPAs se, na verdade, foi construída uma UPA aqui no final da avenida, e agora está sendo construído o pronto-socorro? Tá. Tu acha necessário ter mais 2 UPA para atender por região? Vai desafogar aí o pessoal que depende do SUS, aí, que o usuário, o cidadão que precisa de uma assistência aí de médicos? Será que tem médico suficiente para funcionar mais 2 UPAs? Se aquela da avenida não teve como funcionar, né? Foi montado e acabou construído agora o pronto-socorro estadual, né? Se chama estadual, regional. Né? Então eu gostaria que tu nos dissesse, é necessário ter mais 2 UPAs? Olha, hoje se fala muito que tem crise, que tem isso, que tem aquilo, e assim, uma coisa, eu sou até meio, assim, como é que eu vou dizer? Eu vivo do meio da política de saúde pública, defendendo algumas posições, mas eu vejo que em algum momento, se tu botar mais 2, 3 UPAs, não vai resolver, em definitivo, essa situação. Até porque a gente já nesse governo passado, que agora está encerrando, a gente muitas vezes já conversou com a secretária Roberta, hoje agora a secretária doutora Rosana, mas mais tempo com a secretária Roberta, em que são 6 distritos em Pelotas, tá? 6 distritos de saúde, chamados distritos sanitários. Se cada um desses distritos fosse contemplado com uma UBAI e as pessoas entendessem em como usar esse serviço, já estaríamos dando um grande passo para resolver uma boa parte dos problemas. O que acontece? Acontece que hoje nós temos 3 UBAIs, uma no Distrito do Centro, outra no Distrito das Três Vendas, se não me engano ali é tá? E um no Fragata. São 3 UBAIs. Durante essa semana que passou, a gente fez uma fiscalização nesses serviços à noite, até por uma condição que nos proporcionou esse mês de novembro, a gente poder fazer essa fiscalização.
Aí eu vou ser chato. Porque quando eu cobro da Lei Municipal 61/83, tá? Que o Conselho tenha plenas condições de atuar no município de Pelotas, eu pareço chato, eu pareço repetitivo, mas nesses 4 anos que eu estou à frente do Conselho, porque quando chegar lá em 25, agosto de 25, eu estive à frente do Conselho 4 anos e 8 meses. Tá? Nesses 4 anos agora, em novembro de 2024, nunca nós pudemos fazer uma fiscalização nos serviços que são prestados à noite. Pelo simples fato, não tinha motorista à disponibilidade do Conselho. E isso está lá no artigo 8º da Lei Municipal 61/83. Não que o fato da fiscalização, de certa forma, vá sanar o problema, mas através da fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, a gente pode fazer uma ideia dos serviços, tá? Fazer uma ideia dos serviços e constatar, por exemplo, como foi nessa semana que passou, o seguinte: nas 3 UBAI que estivemos, tá? Do Navegantes, estava funcionando e deveriam ser 8h30 da noite, uma oferta de serviço da UBAI, acoplado ao serviço da UBS, que tinha um atendimento também diferenciado, que não entendemos o porquê, porque as unidades básicas são das 7h30 às 5 da tarde, não entendemos por que aquela unidade estava trabalhando naquele horário, fazendo um outro atendimento, com agendamentos, coisa que não tem em outras UBSs. Se não me engano, apenas o Picrespo que fica num horário diferenciado, tá? Isso a gente gostaria de entender que a equidade seria para todas as regiões, né? Se uma UBS e uma UBAI trabalham com horários, naquele horário deveria estar só funcionando a UBAI do Navegantes, o porquê daquele a gente não conseguiu entender ainda, tá? Estivemos na UBAI do Lindóia, uma limpeza maravilhosa, uma UBAI super limpa mesmo, e é uma questão de elogiar quando se tem que elogiar, tá? Uma unidade impecável na limpeza, mas sem usuários e uma equipe pronta para atender. Deixa eu tirar o som aqui do meu telefone. Programa UPACAF e a comunidade. Todo sábado aí, a partir das 13 horas, a gente está aqui, né, no encontro aí com você que está nos assistindo. Programa UPACAF e a comunidade, onde a gente debate aí vários assuntos. Aqui é a sala de debate do programa UPACAF e a comunidade. Você está vendo aí, né, que mudou o cenário, a gente mudou o cenário. Melhor para a gente debater as questões aí da comunidade, né? Estava previsto a vinda do prefeito hoje, né? Agora começam vários compromissos, né? Começa a montar a equipe de transição do governo, que são 2 meses para ficar a par de tudo, né? Tudo que ele está recebendo, né? E não vai ser fácil para o novo prefeito, sabe que tem um desafio aí. Se fala que tem muita dívida, foi feito empréstimo. Saúde, teve um problema no pronto-socorro de Pelotas, né, que houve uma CPI, né, várias coisas que teve que o governo vai ter que ficar a par, né. Pronto-socorro, agora vamos tocar no pronto-socorro estadual, praticamente pronto. Qual é as informações que tu tem para dar aí para o usuário aí em relação ao funcionamento? Como é que vai funcionar, César? Claro, tu não é secretário, mas tu tem uma noção do que já está debatendo sobre isso, o funcionamento desse novo pronto-socorro estadual, né, regional,
que vai atender todas as cidades aqui da região, né? Porque hoje está todos desafoga aqui no pronto-socorro aqui de Pelotas. Gostaria que as informações que tu tem, que possa a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo. É só complementando, né, o que eu estava comentando antes, uns minutos atrás, voltando àquela situação, tá, para nós poder contextualizar para chegar nesse ponto que tu me pergunta do PS regional. Estivemos nessa unidade de Ubai e totalmente vazia, gente, uma estrutura preparada para a espera desses usuários de outros bairros ali próximos ali da Zona Norte, e nenhum no momento que estivemos lá, a unidade totalmente vazia. Fragete, que é o que eu tenho mais proximidade, até porque eu moro no Fragata, e como a minha mãe mora na Guabiroba, seguido, eu vou na casa dela à noite, passo na frente do Fragete para dar uma olhada como é que está. O Fragete já tem também um bom quantitativo de usuários que procuram o Fragete, mas mesmo assim, para aquele serviço poderia ser atendido mais pessoas. Por que eu estou falando isso aí? No mesmo momento em que, com 3 lugares de atendimento à população de Pelotas, com as portas abertas, com equipes trabalhando, a UPA estava cheia. A UPA tinha muitas pessoas esperando atendimento, que não era o atendimento de urgência e emergência, pessoas esperando e classificadas pelo protocolo de Manchester, que é feito na UPA, no pronto-socorro, como pessoas que poderiam procurar uma UBS no próximo dia, ou naquele momento ali, se estavam já há algum tempo esperando, poderiam ter procurado as 3 UBAI, qualquer uma das 3 UBAIs que atendem, e não precisa ser a questão aquela de território, porque tu não precisa ser só do Fragata para ser atendido no Fragete, tu não precisa ser só do Navegantes da Zona Centro que tu tem que ser atendido no Navegante, sim a forma que você vai conseguir chegar no Lindóia. Isso aí é importante as pessoas saberem. Um excesso de pessoas que naquele momento iriam demorar de 4, 5 horas dentro da UPA, com certeza iam se sentir prejudicadas pelo sistema, e que não estavam tendo o atendimento que gostariam de ter, mas também, ao mesmo tempo, outros serviços à disposição da população vazios, como o caso da UBAI Lindóia. Aí vai dizer assim, mas a gente vai nesses lugares e não resolve nossos problemas. Aí é que a comunidade tem que entender, que é participando, que é fazendo parte das conselhos locais e colocando essas situações todas, é que nós conseguiríamos alcançar melhorias no sistema público de saúde. A questão do pronto-socorro também é a mesma coisa. O pronto-socorro faz a avaliação, não é algo que naquele momento o pronto-socorro possa sanar a situação daquela pessoa por ser uma questão de urgência e emergência, e as pessoas também têm que entender que esses 2 serviços, urgência e emergência, tanto a UPA como o pronto-socorro, eles atendem. Por isso o sistema é urgência e emergência. Volto àquilo que eu já falei alguns minutos atrás. A prioridade à vida. Quem estiver numa situação mais crítica, tá, vai ser atendido primeiro. Assim é o sistema dos hospitais. Os leitos, quando são ofertados ao PS, esses leitos, após o pronto-socorro solicitar leito para tal paciente, porque os hospitais, cada um deles tem uma especialidade. Para ser direcionado esse paciente, vamos supor, para beneficência, tem que haver um leito à disposição. Muitas vezes o leito está à disposição e vai ser chamado o paciente A,
mas minutos atrás entrou o paciente B com uma necessidade mais urgente que aquele. Ele com certeza vai ficar, o A vai ficar à espera e o B será conduzido ao hospital. Então a prioridade será ainda a vida. Tá? Não quer dizer que a outra pessoa que ficou naquele momento, porque depende da avaliação médica. São os médicos que determinam quem está em situação mais crítica. Isso é protocolo, isso aí em todos os locais funciona da mesma forma. O que acontece é isso, é tu chegar num pronto-socorro muitas vezes e o pronto-socorro está lotado. Né? O conselho tem praticado diariamente, tá? Uma parceria que se fez até mesmo para que as informações chegassem aos administradores do pronto-socorro, qual o quantitativo de leitos à disposição do Vigileitos para que as pessoas sejam enviadas para os hospitais que são determinadas as patologias deles, dos pacientes. O conselho vai na Beneficência, vai na Santa Casa, vai no HE, vai no HU, faz o levantamento desses leitos e entrega, vai o número de leitos que estão à disposição para a direção do PS, tá? Para as Secretaria Municipal de Saúde, e se houver a necessidade, pois não houve uma resolução de ser liberados leitos para o PS, o Conselho enviará com certeza para o Ministério Público. Essa é a ação. Está chegando aí, tu me fez uma pergunta, o novo HPS regional. Lá no início já houve uma queixa minha quando lançaram o projeto, do novo hospital de pronto-socorro, e eu mesmo, pessoalmente, na época falei com a prefeita Paula, e no lançamento fiz uma queixa que eu sou chorão, né? Eu acho que a minha posição tem que ser essa, de eu estar cobrando e cobrando, porque que na época, no lançamento, tu via todos os atores políticos ali, menos o controle social. Poucas vezes vocês vão ver, dentro das ações, nesse governo passado foi assim, poucas as vezes foi, aonde o conselho foi convidado, ou seja, o conselho é controle social, para participar dessas ações, como se muitas vezes não fosse necessária a participação do conselho. Isso foi um ponto negativo na gestão passada. Tá? E é uma queixa minha, realmente é uma queixa minha. Nós trabalhamos, não, com certeza, vocês ouvintes podem ter uma certeza. A nossa participação fotográfica, televisiva, seja qual for a ação que seja, não é para aparecer, é para que a comunidade entenda que tem um órgão em Pelotas que trabalha voluntariamente. São seus componentes, são voluntários. O Conselho Municipal de Saúde tem apenas 3 funcionários públicos para que funcione a estrutura, que é uma secretária, um técnico e um motorista. Os demais, que não são muitos, os conselheiros de saúde, são poucos que participam de modo voluntário diariamente para fazer esses levantamentos, aonde poucas vezes fomos convidados para qualquer ação de fiscalização das obras, convite para vermos o andamento do novo pronto-socorro regional, para que nós possamos ter uma noção de quando será inaugurado, quando não será, porque foi essa pergunta que tu me fez. Isso. Né? Como será, porque o que nos deixou muito felizes, porque é um serviço novo, é um serviço que vem para Pelotas. Pelotas tinha esse anseio há muitos anos de um novo pronto-socorro. Mas, César, dentro dessa pergunta, se reclamam muito que falta médico, será que terá um médico suficiente? Quem vai administrar? Nós temos 2 universidades de Pelotas. Será que não seria ideal uma universidade assumir
esse pronto-socorro? É justamente isso que eu estava te dizendo agora. Assim, ó, essas decisões, é raro os momentos em que na mesa de negociações ali, de como é que vai ser ou deixar de ser, se vai ser A, se vai ser B, se vai ser contratado, se não vai ser contratado, se vai ser feito um pedido ao governo federal, ao governo estadual, quanto o município vai colocar de aporte para que esse novo HPS funcione, qual será a forma. Se nós, o Conselho, não correr atrás dessas informações, elas não vão chegar no Conselho. Elas não vão ser compartilhadas com o Conselho. Tanto é que quando surgiu o Conselho, surgiu para o Conselho a possibilidade de um novo pronto-socorro, a gente ficou se perguntando, mas para aí, há algum tempo atrás, Pelotas não podia abrir a segunda UPA na Avenida Bento Gonçalves, porque não tinha suporte financeiro para que esse projeto da UPA, né, fosse contemplado, pois a prefeitura já bancava, foi a alegação na época, que custeava a UPA da Ferreira Viana e não era contemplada com os recursos do Estado, que ainda faltava algumas vezes com os recursos para que a prefeitura tivesse a possibilidade de custear 2 UPAs. Essa foi a alegação na época. Hoje eu faço a mesma pergunta. Vai vir recursos, foram pleiteados, ao menos a gente viu nas mídias aí, que foram pleiteados esse recurso do custeio do PS no novo pronto-socorro regional pelo governo federal. A busca de recursos sensacional, que continue vindo recursos para Pelotas, que continue vindo recursos para as unidades básicas de saúde, para os hospitais. E jamais o Conselho vai contrapor na questão de recursos oriundos para a saúde. A maior dificuldade é nós acompanharmos essa velocidade de informação e desinformação do que vai ou o que está acontecendo no município, porque, se não me engano, lá atrás, quando a secretária Roberta teve fala com o Conselho, nós faríamos uma gestão horizontal. O que eu considero uma situação nessa proposta de que fossem trocadas informações, que a gente não fosse surpreendidos como fomos no questionamento do PS, porque tu falou aí a questão do PS de Pelotas, haver a possibilidade de desvio quando todo recurso que é destinado à saúde, e essa semana em Porto Alegre, o Conselho Estadual de Saúde fez uma reunião foram convocados todos os conselhos de saúde do Estado. A gente vê que Pelotas, Arroio Grande, Porto Alegre, mais alguns conselhos são atuantes, enquanto outros municípios são coadjuvantes, sempre esquecendo, em algum momento, esquecido pelos gestores, que os conselhos de saúde municipais do Brasil, eles são deliberadores, eles não são apenas consultivo, de alguma forma, até para uma aplicação de recursos federais tem que passar pelo Conselho. Todas. E como é que é feito, tu que agora faz parte do Conselho Regional, como é que está funcionando as regiões em relação aos conselhos? Porque a gente sabe que tem cidade que os conselhos não funcionam. Não são atuantes como algumas cidades, né, como Pelotas, como outras cidades aí, Porto Alegre e outras cidades. Qual é o pensamento daqui para frente para que haja mais fiscalização aí nessas cidades? Cidades pequenas a gente sabe que tem o conselho, mas muitas vezes não funciona como deveria de funcionar.
É justamente nisso que foi pensando, nessa reunião que houve no CES, que os conselhos sejam realmente conselhos deliberativos e não apenas consultivos, de certa forma, ou alguns até manipulados, né, pelos seus gestores. Já tivemos, claro que não iria citar nome de cidade nenhuma, mas já tivemos em cidades, eu como conselheiro do Estado, o Marcelo de Arroio Grande é conselheiro do Estado também, que dentro da formação de um conselho de uma cidade não existiam usuários. E é lei federal. 8080, 842, essas leis e as portarias que tem, elas também indicam como os conselhos devem ser formados pela paridade sempre. Todo conselho de saúde deve ter paridade, deve ser paritário, ou seja, 50% de representantes dos usuários, 25% de trabalhadores, do segmento dos trabalhadores, e 25% entre gestor e prestador. Aí é que são votadas as portarias, coisas que caem de aspecto que o conselho tem que avaliar, né, fiscalizar também, né, as contas para ver se estão certas e tal, e volta aquela história assim, ó. A maior briga hoje do Conselho de Pelotas, hoje ainda é uma briga, após praticamente 3 anos, quase 4 anos, que estamos no impasse, do Conselho Municipal de Pelotas, ter assessoria. As principais seriam assessoria financeira e assessoria jurídica. Por quê? Pelotas tem uma formação de 48 entidades, tá? 24 são entidades do segmento dos usuários, 12 são do segmento dos trabalhadores e 12 são do segmento gestor e prestador. Nas plenárias, que são 2, em Pelotas são 2, tá? 2 plenárias mensais, a cada 15 dias tem plenária, onde são avaliados os documentos enviados pela Secretaria Municipal de Saúde, que também a Secretaria, no segmento gestor e prestador, a secretaria e a terceira coordenadoria, elas têm assento permanente, até porque é de lá que saem as pautas a serem votadas e fiscalizadas, né? O que acontece? Como eles são, o segmento do prestador e do gestor nunca tem falhas, poucos trabalhadores, alguns segmentos, algumas entidades faltam, os usuários também, muitas vezes faltam as plenárias. Existem as comissões, né, as comissões de avaliação, a técnica e a comissão de finanças, aonde a gente chega a essa situação que aconteceu em Pelotas na questão do pronto-socorro. Quando houve a possibilidade e a suspeita que havia um desvio financeiro no pronto-socorro de Pelotas, o único órgão que chamou o conselho para se explicar, para dar uma versão, não sei qual seria o termo exato nesse momento para falar de IPS e de conselho, já que o conselho é o órgão que vai fazer a fiscalização das contas, a prestação de conta do PS, né? E se o conselho não aprovar, aquele recurso ele terá que ser refeito, visto como foi gasto, por que foi gasto, se passa ou não pela aprovação desses conselheiros, tá? E foi a Câmara de Vereadores. O conselho não foi questionado por nenhum outro órgão que investigou. Se acredito que tenha investigado. Nenhum outro órgão chamou o Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão fundamental de fiscalização. Entendeu? Nenhum outro. O único órgão onde o conselho foi e deu toda aquela celeuma que deu lá quando fui questionado se eu acreditava, confiava no trabalho do conselho, eu confio no trabalho que eu dirijo junto com a minha equipe. E depois foi perguntado para mim novamente se eu
Se eu não confio, se eu confiava na secretaria, eu digo, eu não posso confiar num serviço que não é eu que avalio, como é que eu vou avaliar e a minha equipe não avaliou, ou a plenária não avaliou, eu vou dizer que está certo. Eu não posso assumir essa responsabilidade que deveria ter sido pelo Conselho. E já há alguns anos atrás, a gente já vem questionando por que o município não libera, tá, uma equipe de técnicos para fazer essas avaliações financeiras, já que dos 48 integrantes, tá, do Conselho Municipal, são, quando trabalhadores são indicados pelas suas entidades, quando o prestador também são indicados pelas suas entidades, e o Conselho, quando é os usuários, por associações ou os que estão cadastrados, não são eles são indicados para participar pelas associações representativas, mas eles não têm uma obrigação de participar de todas as plenárias. Então, muitas vezes tem entidade que está com um monte de falta, é gente que fica cobrando. Tá? Como que pessoas que não estão, em certo momento, qualificadas a fazerem uma leitura de documentos complexos, como são documentos financeiros, de investimento de tanto aqui, de tanto lá, foi tanto para cá, foi tanto para lá, como essas pessoas que não têm esse currículo de conhecimento para fazer uma avaliação técnica financeira, e quando eu digo técnica financeira, como por exemplo foi o LOAS, nós estávamos falando nada mais, nada menos do que 450 milhões. Que não é, na realidade, é superior. Uma das coisas que a gente vê, e aí tu fala na questão jurídica, o Ministério Público cobra muito, tanto do Conselho como da Secretaria. Alguma ação, alguma coisa que aconteceu, eles cobram do Conselho, cobram da Secretaria, e aí sim é necessário ter o jurídico para isso e também para as aprovações, né? Porque ficou meio suspeito também, né? Porque o Conselho não recebe, não é apresentado no fiscal, mas sim dados, né? E aí tentaram, né, mostrar que o Conselho também poderia não estava fiscalizando, né, quando aconteceu esse fato aí de denúncia aí no pronto-socorro. Como é que tu vê essa parte? Isso aí para nós, até foi, de certa forma, ter acontecido isso, comprovou que a gente já vinha há tempos atrás, ano atrás, né, solicitando as assessorias. Né? Aí sim, poderia dizer, o Conselho aprovou algo que não está certo. E mesmo assim teria a possibilidade, como houve, né? Sim. Porque se essa possibilidade não existisse, a própria Secretaria não teria detectado que existia um erro. Né? Claro que passa por outros segmentos que vão fazer as auditorias, Tribunal de Contas e tal, mas para que existe Conselho se essa fiscalização deveria ter passado pelo Conselho também? E o Conselho em nenhum momento viu as notas fiscais, em nenhum momento, apenas foram aquilo que foi debatido na plenária, podem abrir no YouTube aí e olharem, tudo novamente, porque está no YouTube, é aberto essas informações. Eram apresentados slides com valores finais. Então, ainda hoje, a semana passada tivemos uma audiência com a Promotoria Pública, onde eu particularmente me senti vitorioso, onde até o próprio promotor tentando nos ajudar de uma certa forma, que é uma forma que não é certa de pensar como é que a própria secretaria, né? E aí, em algum momento, parece que às vezes entendem qual é o nosso anseio, que a própria secretaria avalia suas próprias contas. Isso aí não existe, gente, pelo amor de Deus. Eu avalio a minha performance no que eu estou fazendo. Para isso, se tem um órgão para fazer esse trabalho, esse órgão também tem que ser responsabilizado, mas responsabilizado desde que tenha condições de trabalho, que foi o que aconteceu com o Conselho. O Conselho não tem as assessorias, mas cobraram a responsabilidade do Conselho. E cobraram isso publicamente, porque desde que está numa CPI e é questionado dessa forma,
Nós estamos sendo cobrados publicamente de uma coisa que nem acesso às notas fiscais do que era gasto no PS ou não, nós tínhamos. Aí eu fico pensando assim, os outros serviços é a mesma coisa. Tem custos. Quando os hospitais recebem alguma verba parlamentar, isso ou aquilo, chega ao Conselho, a prestação de contas, o Conselho vê plano de compra, vê o gasto e vai ainda no PS, no hospital que ganhou essa verba para verificar se o material chegou. Mas isso é nas ações dos hospitais, da secretaria, isso não funciona desse jeito. Então, o que eu coloco aqui, vou colocar e vou seguir batendo nessa tecla, desculpem as pessoas que não entendem o nosso pensar, né? Mas se esse órgão existe para que esse uso do bem público, do recurso público, seja fiscalizado, e ele foi criado para isso, que os conselhos municipais de saúde participarem da adequação, do planejamento, do aspecto financeiro, deveria ser mais aparelhado para ter essas condições. E não é. Se disser que não é. Eu não posso, com 3 funcionários, sendo que 2 são de dentro do conselho e um motorista, e mais alguns voluntários, porque não posso garantir que eu não tenho 15 voluntários, eu não tenho 15 voluntários que passam todos os dias dentro do conselho. Quem passa lá é eu, tu, o Jaime, a Thaís e mais 2 ou 3 conselheiros que aparecem esporadicamente na semana. Nós vamos conseguir fazer com que o sistema único de saúde seja bem amparado na fiscalização pelo Conselho Municipal, e isso que o de Pelotas, volto a dizer, é um dos conselhos mais atuantes do estado do Rio Grande do Sul. Nós não conseguimos fazer isso se hoje tem um carro bom, carro zero, que chegou agora 2, 3 meses atrás, foi entregue pela Prefeitura Municipal de Pelotas, foi depois de muita luta, e ainda assim tem outro carro para vir para o Conselho, que foi uma verba da vereadora Carla Cassais, uma verba da emenda parlamentar, né? Exato, as emendas impositivas, que até agora não chegou, vai terminar a gestão do governo da nossa prefeita Paula, e até agora o segundo carro não chegou, para uma cidade do tamanho que Pelotas tá? Com 50 unidades básicas, 5 hospitais que atendem o SUS, mais clínicas, LPIs, serviços variados de laboratórios e outros serviços. Como é que a gente vai fazer com uma estrutura que ainda sou privilegiado, porque quando eu chego em alguns municípios que as pessoas ficam impactadas em saber que nós temos verba própria, isso é legislação, tá? Que nós temos verba e temos dificuldade para gastá-la, mas que eles não têm nenhum carro. Isso é impactante. Sim. Porque se tem o que tem agora no Conselho, é uma briga diária com o gestor para que essas condições que estão no artigo 8º da Lei 61/83 sejam cumpridas. E não é nada de favor, é a lei que deve ser cumprida. Para isso essa lei foi uma reestruturação feita pelo prefeito, que hoje é o nosso governador, Eduardo Leite. Né? Então, nada mais justo que realmente o Conselho seja respeitado, porque muitas vezes não somos respeitados nem por funcionários da rede, como agora essa semana chegou um questionamento a respeito de uma colocação quando o Conselho estava em ato de fiscalização, fomos ofendidos, né, pelo fato da ação que nós estávamos fazendo, e o que foi nos mandado como resposta é que nós que fomos desrespeitosos e dentro da prática do nosso trabalho, do que nós temos que fazer um documento com inverdades, tá? Porque para nós nada lá no Conselho é escondido, é tudo público.
Quem tiver, qualquer pessoa que mora em Pelotas, que tenha interesse de saber sobre o Conselho Municipal de Saúde, que tenha que saber da ação da saúde em Pelotas, que tenha dúvida, muitos nos procuram para saber de exames, de consultas, de procedimentos. A porta do Conselho está aberta para a população das 8h30 da manhã às 14 horas de atendimento ao público. Com qualquer arquivo que for, à disposição de todos os pelotenses, todos, desde os custos do Conselho, o que o Conselho gasta, o que o Conselho tem de patrimônio, através de muita briga, muita luta para que o tenha, né? Porque a Casa dos Conselhos, por exemplo, tem auditório. Todas as coisas que tem dentro do auditório, exceto as cadeiras que foram colocadas novas agora, são do Conselho Municipal de Saúde. Projetor, telão, ar-condicionado, tudo foi o Conselho que conseguiu. Então eu vejo assim, o Conselho tem se doado muito, muito, muito para que agora, na próxima gestão que está chegando aí, que tenha um olhar, eu já disse isso pessoalmente ao nosso prefeito agora, no próximo ano, é o Fernando Marrone. A gente está quase chegando no final do programa, eu gostaria que tu também falasse, qual é o conselho que tu daria para esse novo governo que está chegando? Olha, eu acredito, e eu falei isso aí lá, numa reunião que estivemos com o candidato na época, Fernando Marrone, que ele tem um olhar mais realmente humano para essas pessoas de todos os conselhos, não é só o Conselho da Saúde que existe em Pelotas, são 21 conselhos, se não me engano, os mais atuantes são o Conselho do Idoso, do PCD, o Condica, que todas essas pessoas que trabalham voluntariamente, e aqui não é reivindicação de salário, é reivindicação de respeito, porque correr com um pratinho na mão para poder trabalhar de graça para o município, em alguns momentos chega a ser desesperador. O que acontece é que os conselheiros vão embora, desistem, tá? Mas que tenha só o respeito. Que olhem as legislações de cada conselho, que cumpram o que tem que cumprir com cada conselho. O conselho está aqui para ajudar o gestor que teve a oportunidade de fazer isso, está aqui. O próximo gestor que vai entrar vai ter a mesma oportunidade de ter o Conselho Municipal de Saúde de Pelotas como parceiro, e parceiro atuante. Não é dizer que tem um fulano em tal secretaria, ou tem um fulano lá no conselho, como eu tive até, de certa forma, o desprazer de ouvir, que poderíamos ter pessoas ociosas dentro do conselho, né? Que tenha só o respeito, a dignidade dessas pessoas, que se doam, cara. Trabalhar de graça não é para qualquer um. Para trabalhar de graça para o município que a gente ama, que a gente nasceu aqui, que a gente é criado, e quer ver nossos filhos, nossos netos, quer ver a população ser bem atendida, a gente não está pedindo favor. A gente é o agente fiscalizador, representante por direito da população, ser apenas respeitado, que seja ajudado, porque nós ajudamos o município. Nós ajudamos, quando nós levamos a imagem de Pelotas para fora de Pelotas, que Pelotas tem uma saúde legal, que Pelotas consegue resolver certos problemas, e que o Conselho é parceiro para que algumas coisas aconteçam, isso para Pelotas é legal. O que nós não podemos comentar fora de Pelotas é ter que, em alguns momentos, dizer, não, mas não é bem assim como você está vendo. Não é bem assim, a realidade é totalmente diferente. Isso é que não pode acontecer. Eu acho que não é bom para gestor nenhum ter uma avaliação negativa de quem realmente usa o serviço, que somos nós, usuários do SUS. Programa UPACAF e a comunidade. Birinha, falta quantos minutos, Birinha? 30 segundos. Então, só para se despedir, agradeço a presença do César. Hoje estaria aqui presente aqui o prefeito eleito, né, mas com os compromissos, né, começa agora a transição, né, 2 meses para ficar a par aí do que está recebendo, né, mas ficou de vir ainda aqui no programa do UPACAF,
vir na TV comunitária. E a gente está ficando por aqui, que o Birinha já deu o sinal ali, né? A gente é de cumprir aí. Né? Agradeço o carinho de todos vocês. No próximo sábado que a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.